Pare tudo, respire. Feche os olhos por um instante e entregue o ritmo acelerado do dia ao Senhor. Sinta, dentro do seu peito, uma expectativa que você não consegue explicar. É como se algo, invisível aos olhos, estivesse sendo chamado para agir. Sinta a presença dos 3 arcanjos, a chave para sua vitória e prosperidade. Meu irmão, minha irmã, eu falo com você que está cansado de lutar sozinho. Você que tem orado, que tem jejuado, que tem chorado em silêncio, e não entende por que a porta ainda não abriu. Você que teme que as promessas de Deus ficaram lá atrás, guardadas em outra temporada da vida. Estou aqui para dizer que o céu não se esqueceu de você. Deus vê o que o olho humano não vê, e Ele tem ministros celestiais, arcanjos, designados para executar a sua vontade. Mas há uma ordem. Tudo passa pela soberania de Deus e pelo senhorio de Jesus. Nunca adore o mensageiro. Adore ao autor da missão. Antes de avançar, deixe-me ser claro. Não estou prometendo que em 24 horas todas suas lutas acabarão. Não vou vender uma fórmula pronta. O que eu trago é uma chave. Entender quem são Miguel, Rafael e Gabriel, como Deus os usa, e como você, em submissão a Cristo, pode pedir ao Pai que os envie em favor da sua vida. Há princípios bíblicos aqui, há experiências ministeriais que confirmam, e há um chamado à fé perseverante durante o intervalo entre o pedido e a manifestação. Se essa palavra está encontrando seu coração agora, inscreva-se neste canal como um ato de fé, não por marketing, mas como um gesto espiritual. Eu declaro que você está se posicionando para receber o que Deus tem enviado. Faça isso agora e volte aqui comigo. Vamos juntos abrir portas que ninguém pode fechar. Imagine por um momento uma cena. Você está diante de uma muralha alta, antiga, que bloqueia o caminho da sua família, do seu ministério, do seu sustento. Você já tentou de tudo. Cavou na base, tentou negociar, colocou câmeras, buscou ajuda humana. Nada funcionou. Então, do outro lado, no céu, há um comando estabelecido, pronto para avançar. Só falta que alguém, em nome de Jesus e segundo a vontade do Pai, peça que as ordens sejam executadas. Essa solicitação humana, quando alinhada com a vontade de Deus, ativa ministérios celestiais. Quem são esses 3 arcanjos? Vamos conhecê-los de maneira simples, bíblica e prática. Miguel, o guerreiro. Ao falarmos de Miguel, lembramos imediatamente de Daniel 10, onde um anjo enviado a Daniel foi retardado por poderes espirituais, e Miguel foi apresentado como um dos principais príncipes que veio ao auxílio. Daniel 10:13. Miguel aparece como figura de autoridade na batalha espiritual. Ele não é o nosso Salvador, mas é um executor do juízo e da libertação divina. No livro de Apocalipse também lemos sobre Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão. Apocalipse 12. Em linguagem pastoral, Miguel traz rompimento. Ele abre brechas, ele trava as batalhas que lhe são destinadas. Como isso se aplica às suas lutas cotidianas? Pense nas portas que estão fechadas. Portas de emprego, reconhecimento, restauração de relacionamentos. Superação de dívidas espirituais que se manifestam como problemas cronificados. Quando entendemos que em Cristo temos autoridade. Veja Lucas 10:19. Onde Jesus diz que ele deu aos discípulos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para vencer todos os poderes do inimigo. Então compreendemos que pedir ao Pai, em nome de Jesus, para enviar Miguel é pedir que o Senhor mobilize o serviço celeste para romper cadeias que os nossos olhos não conseguem quebrar. Mas atenção, isso não é manipulação. Não é como se você pegasse uma senha num guichê e puxasse um anjo da prateleira. A moeda espiritual é a submissão a Deus, a santidade do coração e a fé ativa. Quando você, em arrependimento e rendição, ordena pelo nome de Jesus que as hostes celestiais avancem, você está usando a autoridade delegada por Cristo, sempre sujeita à vontade do Pai. Rafael, o restaurador.
O nome Rafael significa Deus cura. Não que o arcanjo seja a fonte da cura, mas que ele é instrumento usado por Deus para trazer restauração. A Escritura em si dá ênfase ao Senhor como o médico dos nossos males. Por exemplo, Êxodo 15:26, onde o Senhor declara ser o curador. A tradição bíblica e a experiência ministerial indicam que Deus muitas vezes opera por meio de ministros angelicais para tocar corpos, mentes e relações. Rafael simboliza a esfera da cura e da restauração. Ele vem para fechar feridas abertas, para costurar aquilo que foi rasgado, para restaurar famílias, saúde e equilíbrio emocional. Quando você ora pedindo restauração, peça a Deus que, segundo a sua vontade e graça, envie o seu ministério de cura. Não estamos garantindo que todos serão curados no mesmo momento, mas cremos que Deus responde, e por vezes o mecanismo dessa resposta envolve ação celestial visível ou invisível. Lembre-se, a cura plena envolve corpo, alma e espírito, e Rafael, como figura ministerial, representa essa amplitude. Gabriel, o revelador. Gabriel é o mensageiro das estratégias divinas. Ele anunciou visões e destinos a Daniel, a Zacarias, e anunciou a Maria que ela daria à luz o Salvador. Lucas 1. Gabriel atua trazendo direção, abrindo percepções e preparando o coração para novas estações. Quando uma porta de oportunidade precisa ser aberta com clareza estratégica, seja um ministério, uma vocação, o passo de fé que muda o curso de uma vida, Gabriel é a figura que nos lembra que Deus revela o caminho aos que o procuram. Juntos, esses três funcionam como setores de um exército. Miguel quebra os bloqueios, Rafael cura o que foi ferido e Gabriel aponta o novo caminho. Mas, novamente, eles não agem por vontade própria. Eles executam a vontade soberana do Pai. Nossa responsabilidade é alinhar a nossa vontade com a de Deus, declarar a sua palavra, viver em santidade e pedir com fé. Agora permita-me trazer aqui 2 princípios fundamentais que sustentarão tudo o que vamos ensinar nesta série de mensagens. Primeiro princípio: oração que alinha com o céu. Quando Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Ele colocou diante de nós o eixo da cooperação. O céu tem uma ordem, e o cristão convida essa ordem a se manifestar na terra. Orar para que o Pai envie seus ministros celestiais é, essencialmente, pedir que o céu execute a sua própria administração aqui. Não é é alinhamento. Segundo princípio: autoridade delegada com responsabilidade. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa cooperação inclui a ordem criada por Deus, criaturas celestiais que respondem à autoridade do Senhor. Em Lucas 10:19, a autoridade que Jesus dá aos discípulos é real. Mas autoridade sem santidade pode ser desastrosa. Hebreus 11 nos mostra que a fé verdadeira age com humildade e fidelidade. Assim, ao usar a autoridade de Cristo, faça-o com o coração rendido, confessando faltas e escolhendo a obediência. Você pode estar se perguntando: como eu sei que isso é bíblico? Não estou entrando num território especulativo? Excelente pergunta. Há base bíblica para a existência de mensageiros celestiais que executam a vontade de Deus. Anjos que lutam, que servem e que trazem mensagens. Daniel 10 registra uma batalha entre principados. Lucas 1 e outras passagens mostram anjos como mensageiros de revelação. E as Escrituras repetidamente apresentam o Senhor como o verdadeiro agente da cura. Onde a Escritura é silente, devemos ser cautelosos. Experiências pessoais e visões ministeriais podem confirmar, mas não extrapolam para dogmas universais. Por isso tudo, o que vamos ensinar, é ancorado nas Escrituras, temperado por experiência pastoral e sempre subordinado a Cristo. Antes de avançar para práticas concretas, quero que você faça um exame rápido de consciência. Não é para nos culpar, é
é para nos preparar. Há alguma área em que você precisa confessar? Alguma atitude de amargura, inveja ou desconfiança que você tem nutrido? A operação plena do Senhor muitas vezes encontra solo fértil em corações quebrantados. Confissão não é fraqueza, é porta de acesso. Diga baixinho: Pai, eu me rendo, perdoe-me, lava-me. Faça isso agora, em espírito. Com isso, vou guiar você numa oração curta de ativação. Uma oração para solicitar ao Pai, em nome de Jesus, que envie auxílio celeste. Lembre-se, isso não é adoração aos anjos. É pedir ao Senhor que envie seus ministros em favor de sua vida. Pai, nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus, confessamos nossa dependência do Teu poder. Não nos consideramos merecedores, mas reconhecemos a Tua misericórdia. Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, pedimos que Tu envies, segundo a Tua vontade, o ministério dos anjos para operar onde há necessidade. Senhor, envia Miguel para lutar as batalhas que nós não conseguimos vencer. Envia Rafael para tocar o que está doente e restaurar o que foi quebrado. Envia Gabriel para trazer revelação e abrir portas de direção. Nós pedimos, Senhor, que tudo isso se faça conforme a Tua vontade e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu algo diferente, calor no peito, uma lágrima, uma paz estranha, saiba que muitos podem experimentar sensações diversas. Não use isso para medir fé, mas para reconhecer que o Senhor se faz presente de maneiras variadas. Se nada sentiu, permaneça na fé. A experiência é boa, mas a fé perseverante é o que contabiliza. Deixe-me compartilhar um testemunho pessoal, uma experiência ministerial que marcou minha vida. Anos atrás, havia uma situação no ministério em que parecia não haver saída. Uma porta de recursos e apoio que deveria se abrir para atender uma obra. Simplesmente não se abria. Oramos, buscamos conselho, fizemos tudo o que sabíamos em termos humanos. Havia uma ansiedade que corria nos bastidores. Contas, compromissos, pessoas que dependiam daquela abertura. Em oração, senti uma convicção renovada de que era hora de me render mais completamente. Fiz uma confissão clara, renunciei a qualquer atitude de orgulho ou pressa e declarei: Pai, envia o socorro que precisamos, segundo a Tua vontade. Nos dias seguintes, coisas começaram a mudar de formas que não era possível prever. Portas se entreabriram, pessoas que nunca haviam respondido, responderam. Uma doação inesperada chegou, e o mais impressionante, a paz que veio ao meu coração antes da resposta externa. Eu creio que naquele caso, houve intervenção do Senhor que incluiu a atuação de agentes que não vimos. Não digo que tudo depende de anjos, mas que o Senhor usou meios que excederam nossa capacidade humana. Partilho isso como experiência ministerial, não como regra absoluta para todos os casos. Marco de experiência ministerial. Agora preciso falar de algo que muitos não gostam de ouvir: o intervalo. Em Daniel 10 há um detalhe essencial. Daniel orou por uma visão. O mensageiro angelical foi enviado, mas houve um atraso. Um conflito nos céus que impediu a chegada imediata até que Miguel viesse em socorro. Daniel, mesmo sem ver a resposta imediata, não deixou de orar. Esse período entre a ordem celestial e a percepção humana da resposta é o intervalo. É um tempo de desenvolvimento. Deus trabalha, prepara terreno e muitas vezes testa nossa perseverança. Quando você ora, pode haver um movimento no céu que só se cristaliza dias, semanas ou meses depois. Isso não significa falta de resposta. Frequentemente significa batalha e estabelecimento de um novo curso. Como viver nesse intervalo? Primeiro, vigie. Não no sentido de ansiedade, mas de prontidão. Segunda, declare. Mantenha declarações bíblicas sobre sua situação. Deus é o meu refúgio. Tudo coopera para o bem. Romanos 8:28. O Senhor abre e ninguém fecha. E faça isso com humildade, não com arrogância. Terceiro,
Pratique atos de fé que sustentem sua confiança. Compartilhe a carga com irmãos maduros. Continue em serviço. Continue obedecendo o Espírito Santo. A vitória que chega sem processo é rara. A vitória que vem do processo molda caráter e gera frutos duradouros. Antes de eu entrar mais profundo na exposição sobre Rafael e Gabriel, e antes de guiarmos uma oração de consagração mais longa e poderosa, quero oferecer instruções práticas e concretas que você pode começar a aplicar hoje, ainda que a manifestação esteja por vir. 1. Faça uma confissão diária simples ao acordar e antes de dormir. Pai, eu me rendo a Ti. Usa-me, limpa-me, dirige-me. Confissão abre canais. 2. Declare com fé, em voz audível, as escrituras que tocam sua necessidade. Se a sua luta é financeira, proclame promessas sobre provisão e generosidade. Se é de saúde, proclame o cuidado e a mão curadora do Senhor. Palavra declarada traz foco espiritual. 3. Pratique a gratidão mesmo em meio à espera. Gratidão muda o clima espiritual da sua casa e prepara terreno para o sobrenatural. 4. Busque a santidade prática, não como fórmula, mas como preparação do coração. Peça ao Espírito Santo que revele o que precisa ser mudado e obedeça. 5. Entre numa rotina de intercessão concentrada por áreas específicas. Dias para libertação, dias para restauração, dias para direção. Isso ajuda a organizar a fé e a manter consistência. Estas são disciplinas simples mais profundas. Elas não são mágicas. São meios pelos quais a fé coopera com a graça. A cada disciplina você se posiciona mais disponível para a operação das coisas celestiais. Já que estamos preparando o terreno, quero fazer uma pausa para um mini gancho. Você sabia que a forma como você nomeia seus desafios tem poder espiritual? Não estou falando de magismo, estou falando de discernimento. Quando você chama uma coisa pelo nome, dívida que me sufoca, relacionamento que está quebrado, doença que me limita, você está identificando o alvo da oração. Em Efésios e em outras epístolas, a igreja é chamada a nomear e enfrentar principados. Identificar o problema é o primeiro passo para discernir qual ministério celestial pedir ao Pai que envie. Voltando aos 3. Nos próximos instantes, vamos aprofundar especialmente em Rafael e Gabriel, práticas de oração específicas, declarações e instruções para ordenamento espiritual que respeitem a soberania de Deus. Mas antes, quero que você se coloque em espírito de consagração. Se possível, levante a sua mão como gesto de entrega. Se não puder, simplesmente ajoelhe-se onde está ou incline a cabeça. Prepare o seu coração. Haverá na sequência um momento de oração mais intenso. Uma convocação ao céu para que intervenha em áreas concretas da sua vida. Se hoje você não está nas condições de orar em voz alta, peça ao Espírito que faça a intercessão por você. Lembre-se, o Espírito é o grande intercessor. Estamos nos aproximando de um ponto crucial. Há um movimento que começa no céu e precisa de cooperadores na terra. Em seguida, vamos aprender palavras e declarações que, em nome de Jesus, pedem o envio de Miguel para a área da sua necessidade, pedem a intervenção de Rafael para a restauração e pedem a abertura de portas por Gabriel. Mas tudo isso terá como epicentro a rendição a Cristo, a adoração ao Pai e a dependência do Espírito. Mantenha-se atento. Não permita que a ansiedade substitua a fé. Permaneça comigo. No próximo bloco vamos orar com intenções claras, com confissão, petição e declaração. Vamos unir a igreja em um mesmo pedido e eu vou guiá-lo passo a passo para que sua voz fale aos céus numa linguagem de fé e humildade. Prepare seu coração para ser usado por Deus. Sinta a presença dos 3 arcanjos, não como fim, mas como instrumento da vontade divina. E receba a convicção de que, mesmo no intervalo, Deus está trabalhando em seu favor. Sinta agora, profundamente,
que há um fio que conecta o céu à sua situação hoje. Não é um fio frágil, é a ordem do próprio Senhor para que o que está no céu se manifeste na terra. O que você vai aprender daqui para frente é como viver desse fio, como cuidar da sua alma durante o intervalo, como pedir com fé e reverência, e como declarar aquilo que Deus já tem prometido. Vamos aprofundar em Rafael e Gabriel, em práticas concretas para ativar ministérios angelicais segundo a vontade do Pai, e depois entraremos numa oração de consagração e numa oração de decreto que você poderá usar para ordenar, em submissão a Cristo, o movimento das hostes celestiais. Primeiro, aprofundemos em Rafael. Como Deus traz restauração que toca corpo, mente, emoções e relações. Pense em Rafael não como um atalho mágico, mas como imagem bíblica do cuidado de Deus, que alcança todas as dimensões do ser humano. A Escritura revela o Senhor como médico. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, onde a Bíblia aponta para o cuidado divino, a abertura para que ele use meios, pessoas, circunstâncias, até ministérios celestiais, para trazer cura. A experiência pastoral mostra que, muitas vezes, a restauração começa por algo invisível, uma liberação de perdão, um ajuste no espírito, uma nova visão interior que permite ao corpo e às relações iniciar um processo de recuperação. Quando você ora pela atuação de Rafael, faça 3 movimentos que acompanham a natureza da cura bíblica. Primeiro, confissão sincera. A cura plena encontra solo em corações que se humilham, não porque a enfermidade seja sempre fruto de culpa pessoal, mas porque a rendição abre espaço para a graça agir. Segundo, arrependimento e soltura de amarras emocionais. Perdoe quem te feriu. Peça ao Senhor que perdoe o que há em você, e registre com palavras ao Pai que você se desapega de toda a amargura. Terceiro, declaração de restauração. Com voz clara, proclame que a vida está sendo renovada segundo os conselhos das Escrituras, não como fórmula, mas como confissão de fé. Práticas concretas que acompanham essa ordem. Cuide do corpo. Procure tratamento médico quando necessário. Nutra-se. Durma adequadamente. Cuide da mente. Busque aconselhamento bíblico, terapia cristã se preciso. Cuide das relações, reconciliações, limites saudáveis. A ação de Deus pode vir por meio de pessoas, médicos, amigos, líderes, e por vezes por intervenção direta do céu. Ao pedir ao Pai que envie o ministério de cura, peça também sabedoria, para reconhecer e receber os meios que ele usar. Lembre-se, a providência de Deus é multifacetada. Agora, Gabriel, o revelador de estratégia e tempo. Gabriel aparece nas Escrituras como aquele que traz avisos de mudança de estação. A Daniel revelou tempos. Daniel 8:9. A Zacarias trouxe interpretação e instrução. Lucas 1 também relata aparições. E a Maria recebeu a notícia do nascimento do Salvador. O papel de Gabriel, para nós hoje, é lembrar que Deus comunica direção e prepara caminhos. A revelação pode ser súbita, um pensamento claro, uma oportunidade na hora certa, ou gradual, por meio de pessoas, livros, ministérios, sonhos ou visões. Mas sempre que algo novo precisa ser feito em sua vida, um passo de fé, um projeto, uma mudança de carreira, peça ao Pai que envie revelação para que você não avance por impulso, nem permaneça paralisado por medo. Como pedir essa revelação? Cultive sensibilidade ao Espírito Santo. Leia a palavra diariamente. A percepção muitas vezes chega através de uma frase bíblica que ressoa com uma necessidade. Ore pedindo clareza, depois esteja disposto a obedecer. Gabriel não substitui a responsabilidade humana de planejar com sabedoria, mas ele aponta caminhos que a experiência humana sozinha pode não enxergar. E novamente peça ao Pai: Senhor, se for da tua vontade, envia a revelação que eu receba aquilo que é para o meu tempo. Nunca prenda a revelação a sinais místicos. Alinhe-a à Escritura e a conselhos sábios. Agora que você entendeu melhor a esfera de Rafael e Gabriel,
Voltemos à prática. Como, de modo específico e bíblico, você pode pedir que o Pai envie esses ministérios para suas áreas de necessidade? A resposta tem 3 elementos essenciais: confissão e consagração, petição alinhada à Escritura, declaração de fé. Vou guiá-lo em cada um desses elementos, e depois faremos a oração mais longa de consagração e de decreto. Confissão e consagração. Busque um lugar de silêncio, ainda que interior. Reconheça suas dores, suas limitações e suas dependências. Não é preciso listar tudo para o mundo. Fale com o Pai com transparência. A confissão abre portas na esfera espiritual porque nos coloca na posição apropriada diante de Deus. Em seguida, consagre-se. Entregue suas intenções, seu futuro e suas expectativas à vontade do Senhor. Essa entrega é um ato de humildade que recebe autoridade, a autoridade de Cristo, no processo de intercessão. Petição alinhada à Escritura. Peça ao Pai coisas que Ele mesmo promete ou que sejam coerentes com o caráter de Deus. Por exemplo, pedir sabedoria, Tiago 1:5. Pedir a vinda do seu reino, Mateus 6:10. Pedir cura conforme a sua soberania, Êxodo 15:26. Quando você pede dessa maneira, sua oração encontra terreno bíblico. Inclua também palavras de gratidão e consagração ao ministério que você está pedindo. Pai, se tu enviares ajuda celestial, que ela chegue para te glorificar e não para minha vaidade. Declaração de fé. Terminado o pedido, declare com atitude profética aquilo que você confessa como verdade. As declarações não substituem a vontade de Deus, mas alinham seu espírito àquela vontade. Dizer, eu creio que Deus está abrindo portas, é um posicionamento de fé. Use textos bíblicos como alicerce de suas declarações. Lucas 10:19, Mateus 6:10, Romanos 8:28, Hebreus 11. Isso evita que as palavras se tornem meras repetições. Agora, chegou o momento que muitos aguardavam. A grande oração de consagração e o decreto. Observe. Ambas orações serão dirigidas a Deus Pai, em nome de Jesus, pedindo que Ele envie os ministros celestiais conforme a sua vontade. Confissão breve, petição específica por Miguel, Rafael e Gabriel, e proclamação de fé. Se você puder, levante a mão, ajoelhe-se ou incline-se. Se não, faça tudo em espírito. Lembre-se, estas são guias. O foco é sempre a sua comunhão com Deus. Oração de consagração. Pai Celestial, neste instante eu me aproximo do teu trono com reverência e humildade. Eu reconheço que tu és soberano, que todo o poder pertence a ti, e que nenhum mensageiro dos céus opera fora da tua vontade. Senhor, eu não quero manipular o teu agir, nem usar palavras que não nascem do teu espírito. Eu confesso as minhas falhas, perdoa a minha pressa, perdoa a minha ansiedade, perdoa tudo o que me afastou de ti. Lava-me, Senhor, e faz de mim um vaso preparado para o teu uso. Pai, eu consagro agora o meu tempo, meus recursos, minha família, meu ministério e meus sonhos à tua vontade. Usa-me conforme teu propósito. Se há em mim algo que precisa ser quebrado para que o teu reino venha, quebra, Senhor. Se há algo que precisa ser renovado, renova. Eu me disponho a obedecer e a perseverar no caminho que tu apontares. Senhor Jesus, eu me coloco sob a autoridade do teu nome. Não peço manipular os céus. Peço que o céu se mova segundo a tua graça. Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, vem e prepara meu coração para receber o que o Pai quer me conceder. Senhor, envia, conforme a tua vontade e para a tua glória, aquilo que for necessário para a minha edificação e para a expansão do teu reino. Em nome de Jesus eu afirmo esta consagração. Amém. Guardar um momento de silêncio interior para ouvir o Senhor. Não é necessário fazer som. Apenas esteja atento ao Espírito. Agora, a oração de petição e decreto, dirigida ao Pai, pedindo a mobilização de Miguel, Rafael e Gabriel, e declarando a autoridade do nome de Jesus.
Oração de petição e decreto. Pai amado, em cujo nome toda a autoridade se submete, venho pedir segundo a tua vontade. Senhor, envia, eu te peço, segundo a tua perfeita vontade, o ministério que hoje necessito. Não oro em meu nome, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça de toda criatura. Pelo nome de Jesus eu peço. Senhor, envia o arcanjo Miguel para travar as batalhas que não posso vencer com minhas próprias forças. Pai, onde há portas trancadas, cadeias espirituais, bloqueios que impedem o fluxo da tua provisão e da tua bênção, ordena ao teu servo que avance e abra brechas. Nós não adoramos o mensageiro, nós louvamos ao autor da vitória. Portanto, ó Deus, que a intervenção que venha seja para a tua glória e para o estabelecimento da tua justiça. Conforme a tua palavra em Daniel 10 e em Apocalipse 12, que haja rompimento e que o poder inimigo seja contrariado segundo a tua sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, eu peço por Rafael. Envia o ministério de restauração para tocar o que está ferido. Senhor, onde há enfermidade no corpo, dor na alma, relações dilaceradas e sonhos interrompidos, toca com tua mão curadora. Nós não queremos promessa mágica, mas pedimos a tua graça restauradora. Sara onde for da tua vontade, restaura onde tu quiser restaurar, e concede paz onde há turbulência. Faz do teu agir uma evidência da compaixão divina, e usa meios humanos, médicos, conselheiros, recursos, como canais da tua provisão. Pai, em nome de Jesus, eu peço por Gabriel. Envia revelação estratégica e abertura de portas conforme o teu tempo. Faz-nos ver o caminho que devemos trilhar. Dá clareza para decisões essenciais. Confirma com sinais que não contradigam a tua palavra. Onde há dúvida, traze entendimento. Onde há medo, concede coragem para obedecer. Prepara o terreno para que oportunidades legítimas surjam e para que possamos, com sabedoria, andar nas portas que se abrirem. E agora, em fé, declaramos o seguinte: pela autoridade do nome de Jesus, que toda a obra que Deus planejou para a nossa vida prossiga, que todo impedimento seja confrontado, que toda restauração comece a se mover, e que toda revelação necessária para os próximos passos nos seja concedida. Declaramos que Deus é fiel, que Ele trabalha em favor daqueles que o buscam, e que nenhuma obra que o Senhor começou em nós ficará incompleta. Romanos 8:28, Filipenses 1:6. Não proclamamos garantia humana. Proclamamos esperança bíblica e confiança no caráter de Deus. Pai, nós te entregamos o tempo do intervalo. Quando houver espera, fortalece nossa fé. Quando houver batalha, levanta guerreiros do teu povo para interceder conosco. Quando houver silêncio aparente, que possamos permanecer firmes, confiando que tu operas mesmo quando não vemos. Ampara-nos com o teu Espírito Consolador e nos dá perseverança para esperar com fé, como Daniel esperou e como os que confiam em ti foram sustentados. Daniel 10, Hebreus 11. Em nome de Jesus, tudo isso pedimos e declaramos. Que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Amém. Agora, depois dessa oração, quero falar com você sobre o que esperar. Comportamentos, sinais e atitudes, no período que segue o pedido. Primeiro, não confunda sinais com certezas imediatas. O Senhor pode se manifestar com sinais pequenos que crescem. Também pode operar por meio de pessoas que entram na sua história gradualmente. Segundo, procure discernimento coletivo. Compartilhe com líderes e irmãos maduros o que você tem percebido. A confirmação na comunidade traz segurança. Terceiro, mantenha rotinas que sustentem a fé. Leitura da palavra, jejum parcial se for guiado pelo Espírito, serviço prático na igreja e atos de generosidade. Essas práticas não forçam resposta. Elas alinham o seu caráter e disponibilidade para que a resposta de Deus tenha frutos duráveis. Quarto, registre o que Deus vai fazendo. Tenha um caderno de oração.
Anote pedidos, datas e pequenas vitórias. Isso ajuda a memória afetiva e fortalece sua fé quando você revisitar as respostas. Quinta, reconheça que nem toda frustração é sinal de falha espiritual. Há mistérios na economia divina. Se a resposta não vier, continue amando a Deus e servindo ao próximo. A perseverança é uma das maiores provas de fé. Permita-me agora dar exemplos práticos, cenários ilustrativos, que podem ajudá-lo a aplicar tudo isso na vida real. Lembre-se de que são modelos, não garantias. Cenário A. Porta profissional. Você está diante de uma promoção ou uma abertura de emprego que não aconteceu apesar de tentativas. A iluminação prática. Confesse timidez, orgulho ou amarras internas que possam bloquear sua visão. Consagre o processo ao Senhor. Ore pedindo a intervenção de Miguel por batalha contra principados que oprimem a vaga e pedindo a Gabriel por clareza de passos a serem tomados. Ao mesmo tempo, faça ações humanas, atualize currículo, peça feedback, fortaleça relacionamentos profissionais, declare com fé: Senhor, abre portas que ninguém pode fechar, fecha as que não são para mim, guia meus passos. Cenário B. Saúde e relacionamentos. A enfermidade prolongada e relacionamentos desgastados. Ação prática. Procure assistência médica e conselheira pastoral. Ore pedindo a atuação de Rafael por restauração integral e peça reconciliação onde for necessário. Declare perdão com voz audível. Trabalhe em hábitos saudáveis que possam cooperar com a restauração. Mantenha expectativas equilibradas. Peça cura ao Senhor. Mas esteja pronto para servir em qualquer condição, reconhecendo a soberania divina. Cenário C. Chamada ministral ou projeto que precisa de direção. Você sente que uma nova estação ministerial está por vir, mas não há clareza. Ore pedindo a intervenção de Gabriel por revelação e confirmações. Busque conselho de líderes, participe de oportunidades de teste e declare passagens bíblicas relativas à missão. Ao mesmo tempo, prepare-se logisticamente para a nova estação. Planejamento financeiro, formação, rede de suporte. Em cada um desses cenários, a combinação de oração, ação humana e dependência de Deus é central. Nunca substitua o trabalho humano por expectativa mística. Trabalhe e ore. Ore e trabalhe. Há também riscos que precisamos abordar com franqueza. Cuidado contra promessas vazias de prosperidade que confundem prosperidade espiritual com sucesso material. A provisão de Deus, conforme o DNA que nos orienta, deve ser vista como meio para missão e generosidade, não como fim de consumo. Deus pode prosperar alguém para que abençoe outros. A riqueza, se vier, é responsabilidade. Portanto, ore por provisão com gratidão e desejo de partilha. Outro risco. Tratar a ação angelical como algo que se compra com palavras. Não existe fórmula mágica. A fé é relacionamento. As orações que eu guiei aqui são portas de comunicação, não códigos garantidores. Use-as com reverência e esteja pronto para aceitar a resposta do Pai, seja ela qual for. Antes do encerramento, permita-me reforçar o tema do intervalo com uma imagem final. Imagine um jardineiro que planta uma semente. Depois de plantar, há dias de silêncio em que nada parece acontecer. Mas, sob a terra, há um trabalho intenso. As raízes se organizam, o embrião se fortalece, e quando chega o tempo apropriado, o broto rompe a camada superior. Assim, é o que Deus faz no nosso favor. O intervalo não anula a semente plantada. Ao contrário, muitas vezes é o lugar onde Deus prepara a força para a manifestação. Persevere. Chegamos agora ao encerramento desta mensagem. Relembre o que foi proposto. Sentir a presença dos 3 arcanjos, sempre como instrumento da vontade de Deus, e aprender a cooperação entre oração rendida, autoridade em Cristo e obediência prática. Miguel para romper, Rafael para restaurar, Gabriel para revelar. Tudo sujeito ao senhorio de Jesus e ao decreto soberano do Pai. Minha exortação final para você
É simples e firme. Renda-se diariamente, persista mesmo quando o clima parecer hostil, e continue declarando a palavra com humildade. Não abandone a comunidade que ora com você. Compartilhe suas cargas com irmãos que poderão ajudar a sustentar sua fé. Se algo dentro de você hoje se moveu, um calor no peito, uma convicção, um acalmar, não se apoie apenas nisso. Reafirme sua dependência do Senhor e continue nos passos práticos que conversamos. Antes de partir, eu quero pedir uma última coisa. Se esta mensagem tocou você, considere compartilhar sua experiência e testemunho. Seu testemunho pode ser instrumento para outros se posicionarem em fé. Se quiser apoiar o ministério que traz estas palavras, torne-se membro ou colaborador. Isso nos ajuda a levar mais conteúdo de libertação, cura e revelação para pessoas que precisam. Se inscreveu no começo como ato de fé, reafirme essa inscrição com comprometimento de oração. E se você já teve uma intervenção divina após oração, escreva ou grave seu testemunho. Sua história sustenta e inspira outros. Agora, em uma breve bênção profética, desejo sobre sua vida aquilo que Deus já declarou como possível. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que portas se abram para sua missão. Que a restauração se inicie onde for necessário e que a revelação venha no tempo certo, para que você possa andar confiante no caminho que o Senhor preparar. Nós cremos no Deus que vê o invisível e que envia ministros conforme a sua vontade. Que a sua graça, amor e poder o acompanhem em cada passo. Vá em paz para vigiar, orar e agir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. E volte sempre para buscarmos juntos a presença do Senhor. Que a glória do Pai, a autoridade de Jesus e a guia do Espírito Santo estejam com você, até que os céus se manifestem em sua vida. Amém.